aí, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Muito bom dia, né? A gente tá falando aqui já por volta ali de meia-noite, 1 da manhã, já vou jogar esse vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Vamos falar de pré-jogo, rapaziada. Botafogo e Corinthians, esse aqui é o canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos pra cima. Meu irmão, primeiro vídeo, né, e provavelmente o último, né, que a gente vai fazer aqui antes do jogo entre Botafogo e Corinthians, que acontece às 9 da noite. Eu já estou aqui em São Paulo, rapaziada. Cheguei aqui em São Paulo nesta sexta-feira à noite, né? Daqui a pouco vou dormir, tirar aquele meu cochilo, e aí, obviamente, vou trabalhar muito na final da UEFA Champions League. Vamos lá no evento da Heineken, rapaziada. Heineken convidou a gente, né, cara? Está fazendo um trabalho muito bacana com a Heineken nessa final de Champions. E aí, meu parceiro, por isso que eu tô gravando esse vídeo logo agora, porque amanhã, até a hora do jogo do Botafogo, eu vou estar muito concentrado em Real Madrid e Borussia Dortmund, tá certo, rapaziada? Enfim, quero chamar vocês, inclusive, para acompanhar os meus conteúdos em outras, né, redes, inclusive chamar você, ó, para palpitar aqui, ó, na KTO, nossa parceira oficial aqui do canal Brown e Fogo. Vou fazer o vídeo com o bonezinho da KTO mesmo, que eu tô com saudade de fazer as ads pra eles, beleza? Então, tem várias variações. Inclusive, muita gente tá perguntando, Brown, com o que você sonhou? Por que eu sonho, né, cara? Porque eu sou um cara que geralmente em finais, né, antes das finais, ali eu sonho com alguma coisa. Eu sonhei que o John Kennedy ia ser expulso no final da Libertadores, eu sonhei que o Breno Lopes ia meter um gol do Palmeiras, o Daverson, né, enfim. Se eu sonhar alguma coisa, eu aviso amanhã. Tá certo? Mas você vai me dizer, quanto é que vai ser esse jogo? Real e Borussia. Quem vai fazer o gol do título? A decisão vai para pênaltis, alguém vai ser expulso. Enfim, o link tá aqui na descrição. Utilize o cupom BROWNIE para ter 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. E entra nesse link aqui. Tem que ser esse link aqui, tá bom, rapaziada? E vamos para cima. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo Corinthians, tá? Um jogo que vai ter aí, né, a arbitragem dele, Anderson Daronco, certo? Teremos um jogo, ele é meio 880. Ou ele picota demais o jogo, ou ele deixa o jogo correr absurdamente. O VAR será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, tá certo, rapaziada? Que, sinceramente, nunca vi fazendo nada com o Botafogo, não. Beleza? Bom, primeiro que a gente tá falando de duas equipes, né, treinadas por dois treinadores portugueses, que eu diria que tem muitas semelhanças. Tá? Eu acho que são treinadores que eles gostam de variar muito as suas equipes, eles gostam de analisar jogo a jogo, né? São caras que têm as suas próprias virtudes, mas não são, né, jogos, né, de posição muito, com muito afinco, né, cara? Com muitas posições definidas, em que os atletas eles têm que seguir rigidamente o seu único espaço ali, o seu único setor em campo. Eu acho que, inclusive, uma boa característica desses treinadores que conseguem atrelar o estilo de jogo deles à realidade do futebol brasileiro e a característica do jogador brasileiro, coisa que alguns treinadores que passaram aqui pelo futebol brasileiro tiveram certa dificuldade, o Luiz Castro até certo ponto, o Bruno Lage, o Paulo Souza do Flamengo, enfim. E a gente vai ter duas equipes, né, cara, que não só tem treinadores de características, eu vou dizer assim, parecidas, né, modos parecidos de se enxergar futebol, mas eu também vou falar aqui um pouco sobre o próprio sistema de jogo dos dois times, certo? Obviamente que tem alguma diferença. A gente tá falando de uma equipe que ela joga num 4-3-3, a outra que joga num, eu não vou dizer 4-2-4, né, cara? Mas na variação a gente vai ter, né, na função dos jogadores e na característica dos atletas escolhidos, a gente tem algo muito parecido. A gente pega um Corinthians que ele deve ir a campo com, tá? Se você pegar aí Carlos Miguel, na lateral direita vai o Mateuzinho, né? Deve ir o Mateuzinho no lugar do Fagner. Se for o Fagner, é uma característica um pouco mais defensiva e daqui a pouco a gente vai para esse assunto. A zaga, né, composta pelo Kaká e pelo Félix, né? Pelo Félix Torres. E na lateral esquerda o Hugo. Sim, eles também têm um Hugo, tá? Revelado no time deles. No meio campo, a gente tem essa trinca aí, né, formada pelo Ranieri, né, que é o volante meio pegador, né, cara, que também tem muita qualidade para jogar. O Bidon, que é um jogador revelado no Corinthians, e o Rodrigo Garro, que tá jogando muito bem. E o trio de ataque, a gente tem o Wesley, né, que é um ponta, é um jogador arisco, driblador, né, tem um estilo de jogo até parecido com o do Júnior Santos, de um lado. Igor Coronado, que foi inclusive um jogador que foi sondado pelo Botafogo no início desse ano, chegou pro Corinthians, está jogando muito bem, né, ele com intensidade, com capacidade, é um jogador do Botafogo ficar de olho para não ter problemas com ele. E mais à frente, o Yuri Alberto. Aí você pega o time do Botafogo, rapaziada, você pega aí John, Damian, a zaga, né, composta pelo Walter e pelo Bastos, e na lateral esquerda a gente, eu diria que pode ter o Cuiabano,
tá? Para cuidar um pouquinho ele defensivamente falando, daquele lado ali com o Coronado e com o Garro, que são jogadores que variam muito de posição, ou seja, você não sabe quem é que vai jogar por dentro ou por fora em alguns momentos. O Garro, o Coronado aparece muitas vezes como elemento surpresa ali no meio espaço, e o Yuri Alberto também confunde muito, né, cara, que é um atacante muito móvel, né, cara, faz esse para-brisa. Então, eu acho que para esse jogo a gente tem que ter uma consistência maior, né, mesmo que a gente tenha menos apoio no ataque, acho que vai ser importante a presença do cuiabano. Um meio campo que eu acho que a gente vai ter a presença, né, do Gregory ou do Danilo, tá? E, obviamente, o Marlon Freitas. E aí a gente tem a dúvida incógnita de qual vai ser esse quarteto ofensivo do Botafogo. Se a gente vai ter o Tietê também jogando, né? Se a gente vai ter esses 3 volantes, e, sinceramente, a gente, eu acho que como é que eu posso dizer, cara? Eu não gostava muito, né, dessa dinâmica dos 3 meio-campistas ali, dos 3 volantes, né, entre aspas, eu não queria utilizar esse termo, mas no último jogo, nos últimos momentos, até que, pô, deu certo, né, e a gente pode ter, por exemplo, no ataque, né, Luiz Henrique, Romero, se o Savarino não jogar, o Júnior Santos, e aí tem incógnita, a gente não sabe se o Tiquinho Soares vai ser titular. Eu acho que não, tá? Eu acho que no primeiro momento não vai. Se eu tivesse que chutar, a gente pode ir a campo ali com Marlon, Danilo, Tietê, Luiz Henrique, Romero ou Savarino e o Júnior, tá certo, rapaziada? O Júnior que vai ser um cara muito móvel, né? Apesar de não ser um centroavante como, por exemplo, é o Yuri Alberto, a gente sabe da mobilidade que ele tem, de ver o jogo de frente e tudo mais, né? De fazer aquele arranque. A gente tem o Romero, né? Que é um jogador que ele joga também como um meia-direita, um jogador que ele vai fazer, entre aspas, a ponta, mas ele vai jogar um pouco mais por dentro, como faz o Coronado, e do outro lado a gente vai ter um ponta, né, que é o ponta efetivo, né, que a gente está falando do Luiz Henrique, assim como a gente tem o Wesley, tá legal? Enfim, né, a gente, inclusive a gente pode ter até o Romero jogando do outro lado, né, as posições elas variam muito. Primeiro de tudo, o que eu acho que pode ser interessante para o Botafogo nesse jogo? Bola aérea, tá? O Botafogo ele tem uma bola parada ofensiva muito boa, e o Corinthians está tendo um déficit, uma deficiência, né, na bola parada. Inclusive, uma informação, né, que se você entrar no Globo Esporte do Corinthians agora, é de que nesse treino de véspera, nesse último treinamento do Corinthians, do Antônio Oliveira, antes de encarar o Botafogo, o treinamento foi de muita bola parada defensiva, para tentar corrigir, né, os problemas que a equipe teve, inclusive agora no último jogo, né, o Corinthians jogou bem, né, ganhou bem da equipe do Racing do Uruguai, mas mesmo contra uma equipe fraca, apesar de ter vencido por 3-0, não fosse o Carlos Miguel, as defesas do Carlos Miguel, o Corinthians poderia ter se complicado. O Racing ele criou pelo menos umas 4 boas oportunidades pelo alto, e aí, porra, se o Racing do Uruguai criou, o Botafogo ele pode ser ainda mais letal, certo? Acho que é um ponto importante. Segundo, acho que a mina de ouro ela vai estar pelos lados e eu explico por quê. Principalmente se a gente tiver o Mateuzinho jogando, tá? Não é que eu acho que o Mateuzinho é ruim, né, tudo mais, mas obviamente eu acho o Fagner um jogador mais consistente que o Mateuzinho na parte defensiva, até mais violento, inclusive. Segundo ponto, quem geralmente joga ali do lado direito, tá? Junto do Fagner ou do Mateuzinho, né, quem jogou e que deve jogar mais uma vez é o Igor Coronado, tá? Igor Coronado, além de não ser um jogador de intensidade na marcação, ele é um jogador da sobra, ele é aquele cara que ele vai ficar, geralmente quando o Corinthians joga ali sem bola, né, 4-4-2, o Garro acaba caindo por fora para ajudar, o Garro que é o meio-campista, o terceiro homem desse meio-campo do Corinthians, é um camisa 10, né, mas é um cara que marca muito, apesar de ser um camisa 10. Então, por isso que no momento sem bola, no momento da fase defensiva do Corinthians, o Garro passa para o lado e o Coronado sobra. Para numa recuperação, o Coronado tá ali como elemento surpresa para criar, municiar ali o Yuri Alberto ou tirar um coelho da cartola do jeito que ele marcou aquele golaço recentemente. Então, honestamente, cara, eu vejo uma possibilidade do Botafogo atacar por ali, né? Primeiro porque a gente não vai ter, né, um apoio, né, um suporte de um extremo, de fato. Né? O Garro é um cara que ele marca legal, mas é um cara que ele marca legal muito no meio campo. Isso pode fazer com que o Corinthians volte as atenções defensivas para lá. E do outro lado, meu parceiro, além de ser o lado que o Luiz Henrique ataca, geralmente, tudo bem que o Luiz Henrique já teve algumas situações que ele foi colocado na esquerda, né? A gente já teve aí, o Romero geralmente joga pelo lado direito, mas dependendo da variação, né,
A gente pode colocar o Luiz Henrique do lado direito. Primeiro que o Damian é um cara com uma consistência defensiva. E segundo, para prender o Wesley, sabe? Eu acho que isso vai ser importante. Quanto menos liberdade de terreno, né, facilidade, liberdade a gente der para o Wesley para atacar, e eu acho que a melhor maneira de você não chamar um cara como o Wesley para o jogo, que é um cara que ele consegue, porra, cara, arrumar a solução individual e recurso de drible contra 2 jogadores, até marcado por 2, é você colocando outro driblador ali do lado. E aí o Wesley, porra, eu vou ter que atacar, mas eu vou ter que ficar atento à recomposição também. Isso mata um pouquinho a munição de ataque da equipe do Corinthians, tá? Então, acho que para esse jogo seria eficaz colocar o Luiz Henrique na direita, beleza? E aí fica essa incógnita, né? Porque a gente não sabe propriamente como é que tá, se tá 100% ali o Savarino, né? Que aí eu acho que seria interessante colocar o Savarino e o Romero, tá? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? O Tietê pode jogar um pouco mais aberto também, como ele jogou inclusive contra o próprio Vitória, né? E num determinado momento ele foi bem, certo? Enfim, acho que possibilidades não faltam e, porra, cara, é importante que o Botafogo vença esse jogo, irmão. A gente sabe que não é uma obrigação, pô, ganhar do Corinthians em Itaquera é obrigação. Claro que não. Pô, o Corinthians em Itaquera é muito forte. Tanto é que o Botafogo nunca ganhou lá. O Botafogo é um time que ele tem, num retrospecto geral, mais vitórias que o Corinthians, tá? Mas o Botafogo, na Neoquímica Arena, né, o Botafogo já venceu muito o Corinthians no Pacaembu, né, no Morumbi, né, mas em Itaquera o Botafogo ainda não ganhou, é só empate ou derrota, tá? E o Botafogo quase ganha e aí toma gol no final, né? E dessa vez, confio que não vai ser assim, estarei lá na Neoquímica Arena, vai ser minha primeira vez lá, e aí, pô, se for a primeira vez do pai lá e eu te ganhar, porra, é pé quente demais, né, meu parceiro? E se perder, a culpa não é minha, né, que já perdeu outras vezes. Então é isso, minha galera. Ó, cupom KTO, código Brownie, 20% de bônus. Link tá aqui na descrição. E vou colocar o link aqui na descrição, mas 2 links também, tá? Um para você votar em mim como influenciador do ano no prêmio iBash, tá legal? E eu também vou colocar aqui a playlist do canal do Brownie, dos vlogs. Inclusive vai sair vlog desse Botafogo Corinthians. Também teremos vlog do nosso evento na Heineken de Real Madrid e Borussia Dortmund, tá certo, minha rapaziada? Tamo junto. Boa noite pro bonde da madrugada aí. Bom dia, se você tá voltando da balada tomando aquele gelo e, porra, ouvindo o Brownie. E se você está acordando de manhã, muito bom dia. Tenha um ótimo sábado se você vai trabalhar ou não, tudo certo. O importante é que 9 da noite você vai estar com a TV ligada e tua cerveja na mão para assistir o jogo do Botafogo. Valeu? Um abraço e fui.